Como foi que Michelangelo conseguiu pintar principalmente o teto da Capela Sistina? Olá amigos, tudo bem com vocês? Passando aqui para uma nova edição do Avesso da História. Aqui a gente fala sobre coisas interessantes que normalmente não aparecem nos livros de história. Queria falar um pouquinho com vocês sobre o Renascimento. Especificamente sobre um dos grandes nomes do Renascimento, que foi Michelangelo Buonarroti, que todo mundo conhece aí, que foi um grande escultor, esculpiu Moisés, Pietà, Davi, mas também foi um grande pintor. Quando a gente fala em Michelangelo, automaticamente, como pintor, vem logo o que na cabeça da gente? A Capela Sistina, lá no Vaticano, que é uma coisa de outro mundo. É quase inacreditável você olhar aquele trabalho e acreditar que aquilo possa ter sido feito por um ser humano, mas foi. A gente vê a Capela Sistina, o interior da Capela Sistina, já tive a oportunidade de ver, o teto da Capela Sistina, então é uma coisa de louco. Eu sempre admirei muito isso e sempre me perguntei, tenho certeza que vocês também se perguntam, como foi que Michelangelo conseguiu pintar principalmente o teto da Capela Sistina. O teto da Capela Sistina retrata passagens importantes da Bíblia. Ele pega desde lá do Gênesis, pega os momentos mais importantes e vai retratando nas paredes, no teto particularmente, as passagens mais importantes da Bíblia. E aí a gente sempre se pergunta, como é que ele conseguiu fazer aquilo? Pintura, uma pintura daquela no teto. A única explicação que eu vi até hoje na minha vida foi que ele pintou aquilo deitado, em andaimes, deitado, e ele pintava o teto. Mas você sabe realmente como foi que Michelangelo pintou a Capela Sistina? Eu vou te explicar agora. As informações que eu trago para você são de Giorgio Vasari. Giorgio Vasari foi um arquiteto, pintor, historiador da arte, italiano, e ele explica o processo de construção da Capela Sistina, das pinturas feitas pelo Michelangelo. Em primeiro lugar, em relação à técnica, aquilo ali foi o afresco. O afresco foi um tipo de técnica de pintura introduzido pelos pintores renascentistas. Em que consiste o afresco? O pintor ele passa uma massa na parede e enquanto aquela massa está fresca, ele vai fazendo a pintura. O objetivo é o quê? Que a tinta seque junto com a massa, porque a pintura ela tem mais durabilidade, ela fica mais viva, ela vai secando junto com a massa. Então por isso o nome afresco, pintou afresco. Em relação ao tempo que Michelangelo levou para pintar a Capela Sistina, foram 4 anos. E um detalhe importante, claro que ele não fez esse trabalho sozinho. Ele contou com a ajuda de muitos dos seus discípulos, porque o processo de emassar, depois pintar, é um trabalho muito complexo. Ele utilizou andaimes, os andaimes iam sendo colocados na parede, conforme ele ia subindo com a pintura, até chegar lá no teto. E detalhe, ele não pintou nada deitado não, ele pintou em pé. O teto foi pintado, ele estava em pé lá em cima do andaime, mas ele pintou aquilo tudo em pé, olhando para cima. Eu imagino o cansaço dele, a posição incômoda de Giorgio Vasari. Ele conta até que o Michelangelo escreveu um soneto contando o sofrimento dele para conseguir pintar aquele teto todo nessa posição de pé, olhando para cima. Deve ter sido uma verdadeira tortura, não é à toa que levaram 4 anos para produzir aquilo, Então, essa é a verdade sobre a pintura da Capela Sistina. Ele pintou em pé, foram 4 anos, teve ajudante sim, e a técnica foi a técnica do afresco. Agora, que obra, meus amigos, é uma coisa espantosa, extraordinária, quase inacreditável. Uma curiosidade que talvez você ainda não tivesse conhecimento. Foi assim que ocorreu o processo de produção daquele trabalho maravilhoso do Michelangelo no interior e particularmente no teto da Capela Sistina. Um grande beijo para vocês e até a próxima edição do Avesso da História.